boa tarde, boa noite. Estamos eu e o meu amigo e colega JP para mais uma edição do CP Futebol Clube. JP, eu tenho uma proposta para começar o programa. Não vamos falar sobre futebol hoje. Não tem ambiente. Mas eu acho que é na diversidade que tem que A gente crescer. cresce. A gente cresce, é. Não é dizer os grandes jogadores, né? nem puxar com os grandes jornalistas. Né? A gente poderia falar sobre amenidades, passar alguma receita, alguma coisa, porque o futebol do Rio Grande do Sul está numa fase... Mas é o nosso dever de ofício e somos muito bem pagos para isso, né? Bem remunerados. Bem remunerados, então é difícil e meu lema sempre ainda sempre pode piorar. Falando sério, sempre pode piorar. Mas claro, essa semana um deles vai piorar com certeza. Nessa semana. Não tenho essa certeza. Mas como se um deles está, mesmo que os dois tenham bons resultados durante a semana. Na Copa do Brasil, um deles pode perder o Granal. Não, pode, mas... Pode ser empate também. Hoje eu vi o Gutierrez Santos na Rádio Guaíba falar uma frase que se ela entrasse nos vestiários, acho que ela seria bem-vinda. Se pudesse assinar um empatezinho. Uma vitória no meio da semana e um empatezinho. Não. Independente do que acontecer na Copa do Brasil, que é antes, né? Fechamos por um 0x0 ruim, domingo de noite na Arena, eu acho que os dois lados... Eu acho que fechar. Um raro momento de união dos dois lados. Mas vamos só dar uma contextualizada para o nosso teleouvinte que de repente foi pego desapercebido. Nos últimos 18 pontos disputados pela dupla Grenal, Inter e Grêmio só conquistaram 2, com dois empates do tricolor. Exatamente. Ou até mais, viu? Porque o Inter perdeu 3 derrotas, 3 jogos seguidos. E o Grêmio tem 2 empates e uma derrota nos últimos 3 jogos. Então, nos últimos 18 pontos, 2 conquistados. Então, é uma verdadeira tragédia que está acontecendo com a dupla Grenal. Tanto é que, e para completar, só para terminar o contexto, nesta quarta-feira o Inter enfrenta em Belo Horizonte o América Mineiro, no primeiro jogo das oitavas de final, e o Grêmio... O Cruzeiro. Aqui na Arena, 7h30 antes do jogo do Inter, né? O Cruzeiro que o Grêmio enfrentou recentemente lá no Independência, onde o Inter vai jogar com o América, e o Grêmio perdeu, como se diz, bem perdido, né? Perdeu, o Cruzeiro se impôs, então acho que é complicada a vida da dupla Grenal nessa quarta-feira. E vou te dizer, até estava comentando antes na redação ali, Fabrício, não sei se tu acompanhaste o jogo do Cruzeiro com o América, que encerrou a rodada nesse domingo, que foi 4x0 para o Cruzeiro, depois de 7 clássicos que o Cruzeiro não ganhava do América, ganhou dessa vez de 4x0 na casa do América. O resultado foi enganoso. O América tava até a parte que eu vi do jogo, o América estava equilibrado. O Cruzeiro podia ter saído na frente. E assim, apesar de ser o último colocado do Campeonato Brasileiro, exatamente. Com 0 pontos. Eu acho que o cenário dessa semana que tu não tem um ponto. Tem 6 jogos, um empate e 5 derrotas. O sorteio da Copa do Brasil, que já faz uns 15 dias que aconteceu, para o cenário atual da dupla, mas principalmente do Inter, mostra ainda mais a sorte que acompanhou quem estava com... Se pega um adversário mais difícil. Imaginemos o que vai acontecer. Porque cá entre nós, o América Mineiro é um adversário fraco, só que o Inter está numa situação tão ruim que até o fraco vira forte. Aquela história que eu ouço de muitos colorados torcedores, que até porque o América não tá longe de ser uma toca, mas o América já teve resultados positivos diante do Inter. Isso para mim não é suficiente para chegar a cogitar de que o sorteio foi ruim pro Inter. O ruim teria sido pegar... era pegar o Flamengo. Pegar o Flamengo, pegar o Palmeiras. Pegar o Grêmio. Pegar o Fortaleza. Isso. Pegar o Fortaleza. Pedreira. Uma pedreira. Então, assim... Porque, assim, além da questão matemática, que é o pior time do campeonato, é um estádio que é tranquilo para jogar, o gramado é bom, não tem pressão da torcida, então, assim, tá longe de ser fácil, mas... As dificuldades são do próprio Inter. Essa que é a verdade, essa é a realidade, como diria aquele famoso engenheiro. E tô com um palpite, Fabrício, tu que é o setorista, mas vamos me meter aqui. Não sei o que tu estás preparando para os nossos leitores do Correio, mas eu, vendo o jogo, sábado à noite, no intervalo, as mexidas que o Mano propôs me surpreenderam, mas depois eu ouvi o Mano e o Mano me convenceu a ponto de eu estar... não sei qual é a tua opinião, eu acho que o Inter está trocando o modelo, o desenho tático, já para quarta-feira eu acho que ele vai colocar o René
até porque tem a lesão do Vitão, né? Tu vai falar. O René como terceiro zagueiro e o Theo Lara no time vai fazer um 3-5-2. Eu tô com esse cutuco. E sai o Depena. Pode ser. Eu sinceramente, isso não tem uma informação, porque não teve treino, né? Uhum. Mas... É uma interpretação do que eu vi no jogo, pode do ser, que o Mano mudou, disse sobre né? o que viu no jogo. Isso, ele mudou, depois no intervalo ele mudou, botou um zagueiro a mais, botou um Nico Hernandes, que estreou. E aí liberou o Tauan, que é um lateral que ataca muito mais que o René, e já tinha o Bustos do outro lado, liberou os dois e fez um 3-5-2 clássico. Isso. O Inter até deu uma equilibradinha, mas... Ele só não é mais clássico porque o menino que estreou não chega a ser um 5 clássico. O Rômulo. Não chega a ser um 5 clássico, mas de resto De resto é. Mas eu acho que talvez ele tire o Depena, que tem um rendimento abaixo, mas eu acho que ainda não é para agora essa mudança. Acho. Talvez ao longo da semana... Como eu te disse, eu não estou convicto, é um cutuco. A gente pode chegar a essa conclusão ou ter essa informação. Eu acho que por enquanto não é isso que se desenha, porque seria uma mudança... Em relação ao time que perdeu para o Atlético, volta o Alan Patrick, o René e só, né? E vai entrar o Moledo provavelmente na vaga do Vitão. Aí ele tem o Campanharo, deve abrir meio campo Campanharo. O Johnny está em dúvida, mas mesmo que volte os dois, não jogam os dois. Então, se sair o Depena, poderia ser o Campanharo e o Johnny, por exemplo. Que eu acho que é uma coisa meio lógica de se ser. Com o Maurício e Alan Patrick. Pode ser. Com certeza o Inter que vai voltar para Belo Horizonte volta muito mais forte do que o Inter que foi a Belo Horizonte no sábado à noite. Principalmente pela entrada do Alan Patrick. É outro time com o Alan Patrick. É outro time. É outro time, tá louco. Mas enfim, é essa a situação. O que está se comentando muito nos bastidores, e eu estava trocando umas mensagens agora antes de ir no ar aqui, até posso mostrar aqui para você. Não, acho que não convém, né? É uma possibilidade aí do Mano, no caso de insucessos nessas duas partidas que são fundamentais, do trabalho do Mano ser abreviado. É uma informação que circula muito nos bastidores, que não é confirmada por ninguém, nem pelo presidente, evidentemente, e nem pelo vice de futebol, mas as pessoas que estão ao redor desses dois dirigentes dizem que a pressão sobre os dois é forte. O que pega aí? Primeiro... Eleição? Eu acho a eleição sim, mas se continuar perdendo, perdendo... A cultura indica que vai trocar. Vai trocar. Talvez não agora, ou não depois do Grenal, mas se continuar com essa série de resultados, vai trocar. Depois do Grenal, o Inter joga contra o Metropolitanos na Libertadores, né? Exatamente. Na outra quinta. Que é um jogo complicado, fora de casa, tem que ganhar. Mas nesse cenário que tu estás especulando que possa vir a acontecer, partindo do pressuposto que o Inter não tenha bons resultados na Copa do Brasil e principalmente no Grenal, né? Porque o resultado na Copa do Brasil, um empate fora, no conjunto da Copa do Brasil, porque tu vai é bom, mas um empate fora e perder o Grenal, ele já ele complica, né? Mas aí tem alguns aspectos. Um futuro treinador, desculpa, teria um prazo muito pequeno. Já vi casos muito prazos bem menores. Sim. Mas assim, o que pesa? Primeiro, o histórico dessa direção de contratação de treinadores é terrível. Se a gente pegar todos os que foram contratados desde o primeiro ano, esse é o terceiro ano da gestão Barcelos, desde o primeiro ano, com Miguel Ángel Ramírez, Cacique Medina... Não, termina aí. Depois do Medina teve o Diego Aguirre, que foi um tampão ali, né? No final do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, nenhum deles funcionou. 21, né? Perfeito. Nenhum deles funcionou. Todos fracassaram, né? Alguns com um grau de fracasso maior, outros menor. O único que relativamente funcionou, que completou um ano de cargo recentemente, é o Mano, que nunca tinha tido uma sequência tão ruim, que o ano passado criou uma gordura por ter conquistado o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, e que todo mundo achava que por ter construído uma base de time que foi mantida
uma base de time, não uma base de grupo, foi mantida pela direção para este ano, que haveria um acréscimo, vamos dizer, de qualidade, de bom futebol. A mecânica funcionaria mais. Acontece que o Inter não foi campeão gaúcho, em cima do Grêmio, formado 15 dias antes, né? Recém-formado. Tá certo que tinha o Soares, mas o resto dos jogadores todos chegaram. O Soares também chegou. O Soares também chegou, né? Que o Soares com extra classe. Não foi o campeão gaúcho e no Campeonato Brasileiro é essa campanha que a gente tá assistindo. E não é só isso. O problema nem são os resultados, também as atuações são ruins. A preparação física é ruim. É uma série de erros, né? Que não só do Mano, mas principalmente da direção, porque é ela que, no final das contas, é responsável por tudo. Não foi o Mano que escolheu o preparador físico, por exemplo, que foi demitido semana passada. E sabe que eu lembrei uma coisa, ouvindo não essa última entrevista do Mano, penúltima talvez, quando você começou a falar com mais veemência, antes da troca da preparação física. E o Mano é um cara que a gente tem que interpretar as falas das entrelinhas, né? Aqui que eu costumo... Ele dá muita informação ali. Mas assim, eu tenho a pretensão de, não só com o Mano, mas principalmente com o Mano, que eu acho que ele pensa como eu, assim, tentar entender aquilo que ele não disse, né? Que assim, ó, lembra uma fala dele há bastante tempo, que a pré-temporada não foi do jeito que ele gostaria, nunca se abordou esse assunto de novo com ele. É verdade. Né? Foi porque nunca se falou, eu tenho direito de fazer alguma relação com o que recém aconteceu. A pré-temporada, eu acho que ele estava se referindo primeiro à paralisação grande que teve no meio, porque o Inter começou a trabalhar lá no começo de dezembro. Parou para as festas. Aí parou para as festas, mas foi uma parada de 10 dias. E aí, tudo aquilo que tu fez antes, tu para 10 dias, tu perde, né? Ainda mais em festa, no final de ano que exatamente, pessoal... por mais que os jogadores sejam profissionais, que se cuidem, não é a mesma coisa. Então, aí depois tu retorna e recomeça aquele trabalho, só que, bom... E tem uma outra coisa, Fabrício, eu não sei qual é a tua posição, e eu não estou convicto dela, é só um sentimento assim, né? Pelo que a gente está vendo acontecer com o Inter esse ano e por um cenário que tem eleição no final do ano, né? E que dirigente às vezes age contra a própria vontade em função de pressões políticas. Exatamente. Que é o seguinte, o Mano quando chegou, e foi muito elogiado por isso, pela humildade dele na fala, essa eu lembro bem, o Inter eu preciso do Inter nesse momento, e demonstrou isso, fez uso disso, mas o Inter também precisa de mim. Exatamente. A leitura naquele momento podia ser só pela questão técnica que ele resolveu. Mas eu vejo que até pelos exemplos que tu citaste anteriormente, que são todos da mesma gestão trazidos, o Mano administra muita coisa pela experiência que ele tem que quem está acima dele não tem. Então, por que eu estou dizendo isso? Uma hipotética troca agora, em função dos prejuízos técnicos, dos resultados, que a gente está especulando aqui, né? Não sabemos o que vai acontecer essa semana e nem que aconteça se vai sair o Mano. Eu não sei se a troca é a melhor saída. Não, eu também acho. Eu tenho quase convicção de que não é. Apesar, vou repetir, apesar dos resultados serem péssimos e do desempenho em campo também não ser bom, trocar o Mano e vai botar quem? Eu pergunto pro nosso teleouvinte, pode botar nos comentários aí. Demitimos o Mano, contratamos quem? E dificilmente um perfil tão engajado com o clube como o Mano tem demonstrado. Ele é exatamente isso que eu estava escrevendo há pouco, que amanhã sai nas páginas do Correio, nesta terça-feira sai nas páginas do nosso centenário, mais que centenário Correio do Povo. Ele é valorizado por isso pela direção, muito mais que um treinador. Ele é um participante do projeto. Ele compreendeu as necessidades do Inter e as limitações do Inter e a partir daí organizou o seu cronograma de trabalho. Fabrício, ele tem tido uma relação com o torcedor, que inclusive tem cobrado recentemente, que nem os dirigentes têm. Exatamente. Tanto no campo quanto no microfone. Quantas vezes ele se dirige, até porque é bem próximo ali, né? Ele conversa diretamente, às abraçou um torcedor na vitória. Isso, até foi tema de uma pede calma em alguns momentos. Só que assim, tudo isso aí pode ir por água abaixo por causa de um resultado. O resultado é maior que tudo e aí,
apesar de não ter um substituto no mercado, porque todos os que estavam mais ou menos que eram, vamos dizer, do tamanho das necessidades do Inter, que a gente pode aqui enumerar, o Dorival Júnior, o próprio Vanderlei Luxemburgo. Eu não gosto do Vanderlei, é um cara velho, antiquado. Tudo bem, mas só estou falando aqui do tamanho que o Inter buscaria. O Tite não quer. Para mim, o Dorival já está empregado. O Vanderlei no Corinthians é exatamente a antítese daquilo que a gente está falando aqui. Ele me parece muito mais preocupado com o que ele pode fazer lá, em benefício próprio, do que com o clube. Pelo clube, né? Pois é. E sem querer tomar conta do mediação, muito bem feita, assim, por ti. Eu não sei se é tão diferente o caso do Renato no Grêmio. Pois é, né? De novo, ontem, domingo, ele deu mais uma entrevista daquelas que ele gosta de dar, né? Cheio de polêmica, cheio de letrinhas. E eu digo assim, no conjunto da obra, né? No assunto que a gente terminou falando do Inter, que é a questão assim, ó. Vai perguntar para os gremistas, demite o Renato, porque estão insatisfeitos de trocar. Vamos perguntar também. Demite o Renato, contratamos quem? Em nosso querido teleouvinte, coloque nos comentários. Bom, a gente tem que ser justo aqui, se a gente está fazendo um exercício da futurologia de prever algumas coisas ruins para o Inter essa semana, o que pode ser que aconteça, a gente tem que obrigatoriamente fazer o Grêmio, porque a situação é bem parecida. É muito parecida. Em não sendo o Renato... Renato pelo menos ganhou o gauchão, né? Não, eu digo assim, ó, não fosse o Renato, o técnico, essa projeção a gente nem faria, a gente teria certeza. Se o Grêmio perde o Grenal e empata com o Cruzeiro em casa, segunda-feira tem outro técnico. Caiu. Como é o Renato, a gente acho que não chega a isso. E acho que o mesmo vale para o Mano. Foi essa comparação que eu quis fazer. É uma boa leitura. Vamos ter ainda... Essa semana vai ser quente. Essa semana, acho que o próximo... E olha só que interessante, é a minha última semana de trabalho, depois eu tiro 2 semanas de folga. E quem é que vai ficar no seu lugar? Tu. Eu lembro daquelas colunas do Ultra que terminavam com trovadas na Zenha, trovadas no Beira-Rio. Exatamente. Vamos ver como é que vai me entregar domingo 8h30. Essa semana vai ser... Domingo já não é contigo, Grenal? Já não é comigo. Eita, nós. Que maravilha. 2 semanas. E vamos ver como é que tu vai me entregar depois na volta. Voltamos na sexta-feira ou em edição extraordinária? Extraordinária. De repente, o nosso diretor aí, conecta nos quem aqui de novo. A audiência está gostando. Então, olha aí. Então é isso, pessoal. Siga a página do Correio, curta, compartilha, manda para os amigos esse conteúdo aí, dá uma força pra gente que a gente tá precisando aí, um joinha. Tá? É isso aí, até a próxima. Voltaremos.